Tá, pessoal. Então vamos continuar a, a ver as condições em que, as situações em que o aluno pode tirar zero na prova do Enem. Claro, situações essas que temos que evitar. Dando prosseguimento, nós temos aqui a cópia, né? Tirar cópia dos textos de apoio, do caderno de questão ou das instruções, que é comum acontecer também, tá? Tá. Se você tirar cópia do texto de questão, você vai zerar, dependendo do quanto você tirou, do quanto você tirou lá o quanto você copiou, tá? Tem que predominar ali. Você pode até usar uma cópia, não é aconselhável, tá? Você pode até usar, mas saiba que vai ser descontado o número de linhas, ou seja, só vão contar o que realmente você produziu. E se não tiver 7 linhas, você fica com zero. O que é que você pode fazer quando você gosta de alguma coisa, de alguma ideia que você viu lá na prova, no texto de apoio? Você pode parafrasear. Parafrasear é um recurso até positivo, é você pegar aquilo que você gosta, aquele trecho, aquela ideia, mas escrever da sua maneira, com outras palavras. Isso é paráfrase, parafrasear. Pode ser até útil, né? Olha, esse aqui é um texto de apoio, né, que foi dado para os candidatos. Observa que o primeiro caso aqui, esse que está em amarelo, ele fez uma cópia desse texto de apoio. Tá? Ele fez uma cópia, está idêntico. Vai ser tudo desconsiderado, né? Para efeito de correção, não é a ideia dele. E o segundo, ele fez a paráfrase, ou seja, ele pegou aquela ideia que ele quis, né? Mas escreveu de outra maneira, com outras palavras, de outra forma. Isso é válido, tá? Então, se você gostar de algo, uma ideia, coloque, mas com suas palavras, né? Com seu ponto de vista. E pode usar os dados que estão lá, os dados estatísticos, as pesquisas, você pode usar isso, tá? Não tem problema. Nesse outro exemplo aqui, do lado esquerdo da tela de vocês, você pode ver que está o texto todo ele às 20, eu acho que são 18, né? 18 linhas ou 28 linhas, 28 linhas, toda do texto de apoio. Olha, tudo que está em amarelo aqui ele copiou integral. Aqui é zero, né? Foi atribuído nota zero direto, só cópia. Aqui esse outro candidato também fez só cópia, né? E ele pegou aqui, deixa eu puxar para cá. Ele pegou o texto, as instruções para fazer a prova, né? Ele usou as instruções para copiar. Incrível, né? Como a gente vê aluno despreparado. Esse caso é interessante. Ele pegou essa parte que está em amarela, foi o que ele copiou do texto de apoio. A produção dele vai da página 1, da linha 1 até a linha 7. A linha 1, que é o título, já é considerado, já é contado como texto, é linha válida o título, tá? Então aqui ele copiou 7 linhas, então aqui ainda foi atribuído nota 0, tá? Ainda ficou com 0 porque foi insuficiente, o resto é cópia, o que é cópia é desconsiderado, então ele produziu só 7 linhas, então aí fica com 0 também, tá? Cópia com trechos de mais de 7 linhas produzida pelo participante. Esse caso é um caso específico. Por exemplo, o aluno ele mescla, ele faz a cópia do texto de apoio, que é o caso aqui que está essa parte em amarela, mas ele produz também com ideias suas. Nesse caso aqui, dá mais de 7 linhas. Parece que daqui, até a linha 11, né, é cópia do texto de apoio, desconsidera. Mas o que vem depois são produção dele. Então tem mais de 7 linhas de produção dele. Então o texto deve ser avaliado, vai ser corrigido, né? Claro, vamos verificar que ele fez uma cópia aí, mas a redação não tem nota 0, porque ele produziu mais de 7 linhas, tá? Fuga ao tema, né? Isso aqui também o tema é algo muito importante na redação do Enem, né? Se você não tratar do tema abordado, você fica com 0. Nessa redação específica que a gente está vendo aqui, o tema, a frase temática é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então aqui tem duas temáticas que tem que ser abordadas, que é a manipulação do comportamento do usuário e o controle de dados. Então isso aí tem que ter na sua redação. Tinha que ter, no caso, né, a manipulação do comportamento do usuário e o controle de dados, né? Isso tem que estar abordado, esse tema tem que estar lá na redação, senão o cara fica com 0 se ele não falar sobre isso, tá?
A gente diz que são dois tópicos importantes. Nesse caso aqui, esse candidato, ele escreveu a redação falando de maneira, falando da tecnologia, tratando da tecnologia, mas de maneira muito geral, de maneira muito ampla. Ele sequer menciona a internet, né? Ele sequer menciona, faz qualquer menção ao universo da internet. Então aqui, né, ele foge do tema completamente. Fala de tecnologia de maneira muito geral. Não toca em manipulação dos dados, em controle da internet, de manipulação da internet sobre o usuário. Então não aborda isso aí, ele, né, zero, direto. Fuga ao tema aqui, com certeza. Esse outro aqui, antes já tem um candidato que ele aborda o tema, a temática apenas no título, tá? Se a temática não tiver no texto, também é considerado fuga ao tema. Nesse caso específico, ele só usou aqui no início, ele usou o termo algoritmo, né? Que faz de manipulação de dados, quer dizer mais ou menos isso, né? Manipulação de dados. Então ele aborda o tema, mas só isso, só nesse momento. Depois ele não fala mais do tema abordado, ele não, depois ele já esquece a temática, ele não trabalha a temática nesse texto, apenas no título. Então é nota zero, ele não trata do assunto, ele não entra no universo da internet. Então é fuga ao tema, com certeza, tá? Essa outra redação aqui, o candidato fala sobre a velhice, tá? Nem entra no assunto abordado, né? Fala velhice, aponta algumas características da fase, dessa fase da vida, né? Então fuga ao tema, não entra no assunto, né? Então é zero aqui, tá? Outra forma de zerar também é quando não atende ao tipo textual. Lembrando que o tipo textual é um texto dissertativo argumentativo, tá? Qualquer outro tipo de texto que você possa fazer na prova vai ter zero. Você tem que argumentar. Essa é a base do texto aqui, né? Acontece muito as pessoas escrevem texto narrativo. Nesse caso aqui, a aluna faz um relato pessoal, em primeira pessoa, né? Fala do seu dia a dia, inclusive ela usa a primeira pessoa, né? Então é zero, né? Além de até fala, né? Talvez pode até falar sobre internet, não sei se ela faz alusão a isso aí, mas ela mostra o cotidiano dela, o dia a dia dela. Então não é um texto argumentativo, é uma narração, então fica com zero, tá? Esse outro caso aqui, nessa outra redação, ela até está em terceira pessoa, né? Ela joga na terceira pessoa o texto, o candidato coloca na terceira pessoa, mas ela apresenta a história da Joana, que conhece dos rapazes pela internet, tá? Ela até aborda o termo internet, né? A gente pode até considerar aí que não pode ter tanta fuga ao tema, né? Até que ela pode não ser considerada fuga ao tema, mas ela escreve um texto narrativo, ela conta uma história e por isso ela foi atribuir nota zero para ela, tá? Esse caso aqui, nós temos um caso em que ele começa com narração, o texto, ele começa com toda uma história, que é essa parte que está em amarelo, até a página 13. Aí depois, a partir da linha 14, ele começa a escrever um texto dissertativo argumentativo, que é o pedido, né, o texto argumentativo. Só o que predomina no texto é a narração. Tem mais narração, né? Ele apresenta 13 linhas de narração e 11 de texto argumentativo. Então predomina a narração. Então ficou com zero. Né? O texto tem que ser dissertativo argumentativo, tem que predominar o texto dissertativo argumentativo. Outro tipo de textos também, né? A pessoa, para fazer um texto argumentativo, a pessoa faz um poema. Nesse caso aqui, o candidato escreveu um poema, olha, os versos, né? A estrofe, a estrutura de um poema. Então vai ser atribuído nota zero por isso. Aqui nós temos uma espécie de, né? A gente tem uma oração aqui, né? Parece que ele escreveu uma oração, né? Traz marcas da oração, a gente vê que tem um vocativo, Senhor, Deus,
né? Tem um amém no final aí, tá? Esse tipo também, né? Não é para ser feita uma oração. O tipo de texto não é uma oração, então também é atribuído nota zero a esse tipo de texto aqui. Tá? Esse outro candidato aqui ficou comentando, ele fez vários comentários das provas, né? Aliás, do texto de apoio. Ele pegou textos de apoio, pegou os textos motivadores e começou a explicar, a comentar cada tipo de texto, né? Cada texto de apoio. Então também é atribuído nota zero para ele. Essa parte desconectada aqui, nós temos tópicos aí, por exemplo, impropério ou ofensas, claro, é zero. Zombaria, identificação do participante no corpo do texto, reflexão do participante sobre a prova ou sobre o seu próprio desempenho no exame, recado ou bilhete desconectados do projeto do texto do participante e da situação comunicativa do exame, oração ou mensagem religiosa. Claro, tudo isso também vai ser atribuído nota zero, né, para o aluno. Tá, mensagem política, trecho ou texto sobre outro assunto, mensagem ou frase desconectada da temática proposta e do corpo do texto, tá? Vamos lá, impropérios ou ofensas. Olha esse exemplo aqui, vagabundos, mau caráter, né? Olha, tá em destaque aí, né? Uma ofensa, um impropério, chamar os usuários de internet de idiotas, né? Imbecis, isso tudo é zero direto, pessoal. Tem que ter cuidado aí, tá? Nada de ofensas, ok? O zombaria, né? Aqui o cara parece que está brincando com a prova, né? Tipo zoando com a prova, né? As máquinas, elas são malvadas. Lá pelas tantas ele fala que tem que chamar o Flash, né? Vamos agrupar, chamar o Flash aqui, quem sabe ele salva Teresina, né? Talvez o aluno de Teresina, então. Tá? Então totalmente desconectada, né? Parece que está zombando, né? Ridicularizando a prova, brincando, então é zero também. Tá? Identificação do participante no corpo do texto. É o que acontece aqui, né? Meu nome é. A gente vê que não tem propósito, né? Desconectado com o texto, está se identificando, né? É zero também, recebe zero. Reflexão do participante sobre a prova ou sobre o seu próprio desempenho. É muito comum também, né? O candidato fazer uma reflexão, uma análise. Olha, esse tema da redação acabou com as minhas expectativas, não tem, faz uma reflexão sobre a prova, né? Isso aí, eles não, observa que a gente nem considera o número de linhas, isso aí, né? Ele já só esse dele estar fazendo reflexão sobre a prova, né? E essa parte que eu grifei em amarelo aí mais embaixo, quer dizer que ainda fez cópia do texto de apoio, né? Zero também. Tá? Esse negócio de recado, bilhete, totalmente desconectado com a situação do exame também, né? É desnecessário. Isso aqui ele manda um recado, né? Releve a letra, tá? Tenha consciência. Manda um recado pro corretor também, que isso não adianta, é zero direto, né? Não tem nem o que pensar. Oração ou mensagem religiosa também, né? É desnecessário, né? Observa que esse cara escreve até a linha 29, aí no final que Deus nos abençoe sempre, né? Essa mensagem religiosa aí, ela não tem relação com o texto, tá? O texto não fala nada sobre isso, ela coloca no final. Eles vão atribuir nota zero, então cuidado, não façam isso. A mensagem política também, não é que você não possa tocar em assuntos políticos, não é isso, mas a mensagem desconectada, sem estar atrelada à ideia do texto também. Ele produz o texto até a linha 29, acho que ele sentiu a linha em branco 30 e escreveu uma mensagem de cunho político aí, né? Também é atribuído nota zero, porque isso é desnecessário fazer. Trecho ou texto sobre outro assunto, né? O cara escreve um outro assunto, deliberadamente, propositalmente, ele escreve uma coisa que não tem nada a ver com o texto, né? O cara sabe que é proposital, então ele já atribui aí uma nota zero aí para o candidato. Tá? Mensagem ou frase desconectada com o corpo do texto da proposta temática. Qualquer frase que não tenha relação com o texto, só sei que nada sei. Por isso que esse aluno escreveu aí. Então isso aí, né, o cara produz o texto e depois faz uma mensagem dessa que não tem nada a ver com o texto, então isso também recebe nota zero. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum slide. Eu acho que é só. Pessoal, a gente fica
fica por aqui. Tá? Essa aula ela teve o objetivo aqui de mostrar o que você não deve fazer em hipótese alguma. Tá? Isso aí, você não pode fazer isso, porque às vezes é um despreparo, às vezes é o aluno que está mal informado e faz um negócio desse aí. Alguns são bem banais, alguns são bem bobos mesmo, mostram total despreparo. Às vezes mostra ingenuidade, mas o fato é que isso não pode acontecer com você. Tá? Então eu estou alertando aí. Eu vou deixar uma proposta de redação, você vai escrever, tá? Vai me enviar, eu vou olhar, a gente vai ver o nível que você está. Aí a partir que eu vejo o seu nível, eu posso até direcionar melhor os nossos trabalhos. Tá? Eu vou alternar a aula, né, das linguagens com a redação. Espero que pelo menos a gente consiga ter umas 3 aulas de redação aí para dar algumas dicas, tá bom? Ok, pessoal? Até a próxima.